Olá pessoal, boa tarde, meu nome é Marisa, eu sou professora, pedagoga, psicopedagoga, pertenço ao núcleo educacional que eu na ED, onde desenvolve um trabalho de atendimento especializado às crianças com necessidades especiais e aqueles com defasagem escolar. Nós também fazemos o curso preparatório Domine na ED e esses vídeos são para instruir não só aquele que quer prestar o concurso público, mas aquele que já está na educação e quer relembrar um pouquinho do que é a educação e da legislação que nos ampara. É importante saber que cada legislação, ela é o quê? Um braço da legislação maior. Então hoje a gente vai continuar falando de legislação, mas a legislação nós vamos dar uma pausa na LDB que nós falamos nos últimos vídeos e vamos falar um pouquinho da Constituição Federal. A Constituição Federal, no seu artigo 37, ele vai trazer o quê? Os princípios da legalidade, da impessoalidade, da moralidade e da publicidade. O que isso quer dizer? Que o administrador público ele tem que ter legalidade de seus atos, impessoalidade, ou seja, tratar todos com isonomia, né? Nada para os amigos dos amigos. E principalmente a moralidade e a publicidade de seus atos. Uma coisa que é super importante a gente estar ligado e estar aí antenado nos concursos públicos. Bom, o artigo 37 também é aquele que norteia, né, a legislação pública, o qual a gente sempre vem falando, que todo concurso público, ele é o quê? Constitucional, ou seja, ele é previsto na Constituição brasileira. Por quê? Porque no seu artigo 37, ele fala que as funções públicas, elas devem ser acessíveis aos brasileiros com requisitos. Isso é o que diz o inciso 1º do artigo 37. O inciso 2º, ele deve ser feito através de concurso, de provas e de títulos. O inciso 3º, ele tem que passar por um estágio probatório, justo, avaliado, acompanhado, que oriente, né, e que dê o direito de defesa. E ele é previsto na Constituição por 2 anos, ou seja, mas ele pode ser prorrogado de acordo com a vontade do município e dos estados. O inciso 4º, ele vai falar o quê? Que toda comissão ou todo cargo em comissão, ele é preferencialmente em cargo de carreira, ou seja, que se escolha o cargo comissionado diante daqueles que são efetivos no município, para que não venha pessoas de fora, para que não venha pessoas que não entendam da administração pública e que não fica justo, né, ele ganhar o salário alto lá do cargo comissionado e os funcionários abaixo que estão ali realmente entendendo do que se diz a prefeitura. Caso muito comum nos municípios. Bom, e o inciso 5º, ele vai falar o quê? De se associar a um sindicato, de livre adesão, de livre desassociação, tá? Então, o artigo 37, ele norteia o quê? Os princípios da legalidade, ou seja, para eu entrar numa prefeitura para trabalhar, claro que é permitido o cargo comissionado, tem um critério, porém, a maioria dos cargos, cargo permanente, ele tem que ser via concurso público. Bom, também ele prevê a compatibilidade de acúmulo, tá? É permitido pelo artigo 37 que possa haver o acúmulo entre 2 municípios, entre estado e município, ou o acúmulo aí entre instituições públicas, desde que previsto no horário. Bom, já do artigo 205 ao 214, são artigos que falam especificamente da educação. Por que eu fiz uma pausa na LDB e vim falar desses artigos? Por quê? Porque nós vamos falar de princípios, e os princípios era o próximo artigo que a gente ia ver na LDB. Então, para a gente fazer esse paralelo, é importante que a gente saiba que eles estão previstos onde? Na Carta Magna da Nação, que é a Constituição Federal. Bom, o artigo 205, ele fala o quê? Especificamente da educação, que ela é um direito de todos e um dever do Estado e da família, tá? Então, a educação ela é um direito inerente ao cidadão, tá? E não importa a idade que a LDB vem regulamentar isso, né? É para sempre, enquanto eu quiser aprender, é para sempre. E ela é um dever do Estado e da família. Portanto, a família ela tem sim que mandar a criança para a escola, ela tem que matricular, ela tem que zelar pela frequência, ela tem que zelar pelo rendimento, ela tem que acompanhar a vida escolar da criança. Bom, e qual é o objetivo? Né? É dever, mas tem um objetivo para esse dever. Qual é o objetivo? O objetivo é visar o pleno desenvolvimento da cidadania, tá? E a qualificação para o mercado de trabalho. Então, o artigo 205, ele fala que é dever do Estado e da família
né, manter a educação das crianças e para quê? Para que ela tenha um pleno desenvolvimento como cidadã e se prepare, se qualifique para o mercado de trabalho. Bom, já o artigo 206, ele vai trazer os princípios, é aquele que era o nosso próximo assunto da LDB. Então é importante fazer essa analogia, né, da onde tirou a Carta Magna da Nação, ela vai trazer aqui os nortes que vai dar a diretriz para que se tenha a LDB, que é a segunda lei aí abaixo, que vai direcionar toda a nossa educação brasileira. Importante saber que ela não pode fugir da Constituição Federal. Bom, então o que diz o artigo 206? Ele vai falar dos princípios. Quais princípios? Inciso primeiro, olha lá. Igualdade de condições para acesso e permanência à escola. Então, a criança ela tem que ser preparada, ela tem que estar na mesma condição que qualquer outra criança. Ela tem que ter direito ao transporte, direito à merenda, direito ao material escolar, ela tem que ter o mesmo direito que qualquer outra criança, ou seja, igualdade de direito de acesso e permanência. Já o inciso segundo, ele fala do quê? Da liberdade de aprender e de ensinar. É a liberdade de cátedra, né? Onde eu falo o que eu sei, onde eu passo o que eu sei, mas eu aprendo também, é uma troca. E eu tenho que ter muita responsabilidade do que eu falo na sala de aula. Eu tenho que ter liberdade de cátedra, eu tenho que ter liberdade ideológica, mas eu tenho que criar um cidadão pensante, crítico. Eu não estou fazendo não posso criar boizinhos, eu não posso criar pessoas que são seguidores. Não, eles têm que ser críticos e conscientes, discordar do professor se for o caso, tá? Então, liberdade de aprender, liberdade de ensinar, manter a troca. O inciso terceiro é o pluralismo de ideias, outra vez. Mais uma vez eu venho aqui falar da liberdade de cátedra. É o pluralismo de ideias e concepções. Eu tenho que respeitar o conhecimento daquele aluno que pode vir de uma nação indígena, quilombola. Ele pode ter o seu conhecimento, a sua vivência, a sua comunidade e é uma troca de saberes, né? Então, o pluralismo de ideias, concepções pedagógicas, elas têm que coexistir e eu tenho que respeitar a realidade do aluno. Já o inciso quarto, ele vai garantir que cada criança ela tenha acesso gratuito nas instituições oficiais ao ensino público de qualidade, tá? Então, ele vai falar do quê? Da gratuidade do ensino público em instituições oficiais, tá? Então, a gente sabe que existe a escola particular, é um direito ter a escola particular, tanto para uma pessoa quanto um grupo de pessoas, mas as instituições oficiais, elas não podem cobrar, é um direito líquido e certo, garantido pela Constituição, no seu artigo 206, e é um princípio que diz que tem que ser gratuita. Bom, o inciso quinto, ele vai falar o quê? Da valorização dos profissionais de educação, isso aí, valorização de todos os profissionais de ensino, né? E a valorização, ela tange o quê? A gente tem aí o Plano Nacional de Educação que vai trazer o quê? Um piso nacional, a gente tem a lei do piso nacional, a gente tem a lei do 1/3, que é para qualificar a sua aula, para qualificar, para você ter um tempo para que você prepare e não sobrecarregue, para que você tenha uma aula de qualidade. E você tem aí, né, o plano de carreira, que ele é obrigatório. Então, para aquele prefeito ou para aquele governador de estado que fala que o plano de carreira do magistério é inconstitucional, ele foi requisito para vir o Fundeb, tá? Ele teve prazo para acontecer, com consequências se não o fizesse, e ele tem aí o que? A valorização profissional, que ela é prevista. Então fica aí um recadinho, né? Para quem fala que ele é inconstitucional, não, ele é totalmente constitucional, ele já é previsto lá na Constituição de 88, no artigo 206, no inciso 5º, e ele vem previsto no PNE, ele vem previsto em todos os processos educacionais, inclusive na LDB, que é a lei que dá a diretriz e base da educação brasileira. O inciso 6º, ele vai falar o quê? Da gestão democrática e participativa. Ou seja, isso, gente, além de ser bom para o gestor,
ele delimita a consequência de qualquer ato. Uma vez que o gestor ouve o conselho, que o conselho realmente é participativo, que ele não pegou qualquer um só para assinar, que ele foi lá e viu entre os professores quem quer fazer parte do conselho, quem é um aluno crítico e consciente que vai somar, o melhor aluno da sala, o representante, quem são os pais que estão sempre presentes na escola, promover uma reunião de conselho em horário acessível, né, para que esse pai possa participar e deliberar se vai abrir sala, se vai fechar sala, que é o que vai fazer com determinado aluno que vem dando problema, quais as medidas que o grupo vai pensar junto para sanar aquela defasagem ou dificuldade educacional ou comportamental daquele aluno. Então a gestão democrática, ela é prevista, ela é lei, né? Coisa que muito gestor infelizmente não faz, outros tantos maravilhosos fazem, mas ela está prevista no artigo 206, né? No inciso 6º, e aí é super importante saber que a gestão democrática, ela faz parte e a gente deve cobrar. Já o inciso 7, né, ele vai trazer o quê? Outro princípio, que é a qualidade. Então, o gestor, ele tem que ter a preocupação de ver, averiguar a sala de aula, se tem material, se o professor cumpre com o planejamento, com o currículo, se aquele aluno está realmente aprendendo, quais as necessidades, né, de um reforço na escola. Então, a qualidade de ensino, ela é um processo que ela é um princípio fazendo parte do artigo 206 e ele vai se repetir lá na LDB, quando ele prevê os princípios da educação que é ratificado na LDB. O inciso 8º, ele vai trazer o quê? O piso nacional dos profissionais da educação, ou seja, o Plano Nacional da Educação, que vai trazer aí o que deve ser feito para que se valorize os profissionais. Inclusive, no Plano Nacional de Educação, vale fazer um adendo, que o profissional da educação hoje ele tem que ser comparado a todos os outros com o mesmo nível superior, ao advogado, ao médico, então a todos eles, inclusive com a remuneração, coisa que a gente ainda está muito longe de acontecer. Mas ele é previsto, ele é constitucional, não só na LDB, mas como no Plano Nacional de Educação, ok? O artigo 207... Continuando ainda na nossa linha de Constituição Federal, tá? O artigo 207, ele vai falar o quê? Das universidades, que elas gozam de autonomia didático, científica, administrativa e indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão. Ou seja, ela tem autonomia para desenvolver as suas técnicas, as suas pesquisas e inclusive ela tem orçamento próprio para isso. A União, ela compete a privilegiar, a investir, né, nas faculdades, né, principalmente as universidades públicas, para que se tenha pesquisas, o qual a gente vê pesquisas maravilhosas aí, né, na ajuda de cura, na ajuda de reciclagem e de hospitais que atendem, né, gratuitamente. A gente acaba sendo, entre aspas, uma cobaia dos estagiários, mas são estagiários supervisionados com professores, que são professores doutores, com experiência no exterior. Então, o artigo 207 ele vai falar o quê? Da universidade, que ela tem, que ela goza de autonomia didático, administrativa e a indissociabilidade de ensino, pesquisa, tá? E extensão. O artigo 208, ele fala do quê? Do dever do Estado. Qual que é o dever do Estado, gente? O ensino fundamental, obrigatório e gratuito. Fazendo um adendo, o que é ensino fundamental, obrigatório e gratuito? Ele vai desde a educação infantil, iniciada aos 4 anos, até o ensino médio. Então, essa é a nossa educação básica, tá? E ela tem que ser gratuita, tá? E incluindo a EJA, incluindo a educação especial. Bom, então ela vai dos 4 anos aos 17 anos. O artigo 208 da Constituição Federal, ele vai falar do quê? Do dever dos municípios e dos estados em garantir a educação gratuita, obrigatória, educação básica, que vai dos 4 anos na educação infantil até os 17 anos
no ensino médio, tá? E aí, claro que ele prevê a extensão do ensino médio, a universalização, né? Ele prevê as salas de atendimento educacional especializado, que a gente chama de AEE, ele prevê a própria EJA, né? Que aos 15 anos, se ele estiver fora da idade séria, ele tem que ir no caso, né, no 6º ano, ele vai para o primeiro termo, com 15 anos, né? E se no ensino médio, ele tem que ter 18 para poder fazer a EJA no ensino médio. Então, ele prevê também que as creches acontecem, e a pré-escola, né, de 0 a 6 anos, na verdade mudou a lei, né, porque agora é 5 anos, que 6 anos passou a ser ensino fundamental, e a educação infantil, então ela vai de 0 a 5 anos, porém a partir dos 4 anos ela é obrigatória, e com 6 anos agora passou a ser ensino fundamental. Prevê o ensino noturno, tá? Então tudo isso é dever do Estado, garantir a educação básica gratuita dos 0 aos 17 anos, a educação especial, a sala de AEE, a sala de recursos, né, atendimento educacional especializado, né, garantir creches, garantir ensino noturno, né, e garantir aí o acesso e a permanência de todas essas crianças. Bom, o artigo 209, ainda falando de Constituição Federal, ele vai trazer o quê? A iniciativa privada, que ela tem que se submeter às normas da Lei Educacional Nacional, ou seja, toda escola particular que não cumprir a educação nacional, ela pode ser denunciada na diretoria de ensino, uma vez que ela também é passiva às mesmas leis que a educação pública. O artigo 210, ele vai estabelecer os conteúdos mínimos para o ensino fundamental, tá? O objetivo é assegurar a educação básica comum no âmbito nacional, tá? Aos valores culturais, artísticos, regionais, né, e nacionais. E aí a gente também vai falar o quê? Da BNCC, que é a nova Base Nacional Curricular Comum, que vem aí sendo discutida. Temos um currículo paulista para ser discutido, um currículo já municipal, e ele tem que estar dentro de uma base nacional comum, porque o aluno não pode sair lá do Nordeste, uma região do Nordeste, para o Sul com conteúdo totalmente diferente, né? Por isso se fala de uma base nacional comum que está prevista na Constituição Federal. E ele fala da obrigatoriedade do ensino religioso, tá? Ele é facultativo para o aluno, mas a escola tem que oferecer, está previsto na Constituição. Se o aluno vai assistir, é um problema do aluno, da família do aluno, mas ele tem que oferecer, tá? E aí a gente vai ver na LDB que é interessante que ele pode ser ofertado por um ecumênico, tá? Um padre, um pastor, ele pode estar dando essas aulas de ensino religioso. Basta o aluno querer frequentar. Ele é obrigatório a oferta, mas ele é facultativo a presença. O artigo 211, ele vai trazer o quê? Que a União, né, o governo federal, os estados, o Distrito Federal e o município, eles têm que se organizar em regime de colaboração dos entes, tá? Então, eles têm que formar um sistema de ensino único. União, Estado, município e o Distrito Federal. Bom, a União cabe aqui, segundo a Constituição Federal, no nosso artigo 211, a União ela vai cuidar do sistema federal, né, da assistência técnica do Distrito Federal, ela vai dar subsídios para o município através de repasses, de recursos, né, ela vai avaliar através do seu ministério as universidades, então ela vai cuidar de maneira geral de toda a organização educacional, tá? E o município, prioritariamente, ele vai cuidar do ensino fundamental e do infantil. Compete ao Estado, tá? A diretriz maior é o ensino fundamental, ainda ofertado, mas o foco é o ensino médio, tá? Estados e Distrito Federal, prioritariamente, vão focar no ensino médio, na educação básica pública, prioritariamente, que atenderá ao ensino regular. Ou seja, repetindo, a União, ela se preocupa em fazer a parte dela em arrecadação e repasses, em oferta das universidades, em fiscalização, em nortear um plano nacional de educação, um currículo nacional. Ela vai dar diretriz às universidades públicas. O Estado ele vai ficar como ensino médio,
tá? Embora ainda haja alguns que não municipalizaram na sua totalidade fundamental, e os municípios prioritariamente ficam com o ensino infantil e com o ensino fundamental. Tá? O artigo 212, ele fala do que, gente? Da obrigatoriedade, né? Olha aí, para quem fala, o Fundef vai acabar, o Fundeb vai acabar, assim como acabou o Fundef. Artigo 212. A União tem por obrigação investir 18% anualmente, ou seja, se acabar o Fundeb, há de se pensar no novo nome, há de se cobrar a União para que se repasse este recurso aos municípios, mas que os municípios também comecem a se pensar se um dia realmente acabar, se um dia alterarem essa Constituição Federal. Então, e os municípios, eles têm a obrigação de, no mínimo, então quando vem aquele argumento que, eu estou ultrapassando, eu estou passando 30%, 31%, isso é totalmente descabido. Por quê? Porque é no mínimo investimento 25%. Então não importa se está passando mais, e se usou dinheiro devido, tem que devolver para a educação. Porque não importa que está gastando mais que 25%, porque a lei é bem clara. Artigo 212. Cabe à União ofertar 18% das suas arrecadações de impostos a todos os estados e municípios. E cabe aos municípios investir da sua arrecadação 25%, no mínimo, tá? Então, onde que vai se distribuir esses recursos? Prioritariamente no ensino obrigatório. Qual é o ensino obrigatório, gente? A educação básica, tá? Que é dos 4 aos 17 anos. Bom, mas elas podem ser também, tá previsto na Constituição, ofertadas para as escolas filantrópicas. E encerrando o último artigo aqui que fala, né? Vamos lembrar que a gente falou do 205 ao 214. São os artigos da Constituição Federal que regem aí o norte da educação brasileira. E a LDB, ela foi escrita, né? Regulamentando todos esses artigos. Bom, então o 214, o que encerra a Constituição Federal, no que tange à educação, ele estabelece o Plano Nacional de Educação Decenal. Tá aí, para quem não sabe que a educação é pensada a cada 10 anos, né? Vale a dica aí para os políticos, principalmente, né, que não acompanham exatamente o que diz a educação, porque precisa estar um pouquinho mais antenado no que diz respeito à educação, à legislação que ampara. Então, o artigo 214, ele fala do quê? Que a educação, ela é pensada por decênio, por década, né? Então, a cada 10 anos, ela vai ser repensada, reprogramada, e nós estamos encerrando agora esse ciclo decenal, que seria o ciclo do Fundeb, tá? Qual é o objetivo desse plano nacional pensado nesse decênio? Ele tem que articular todo o Sistema Nacional de Educação, né, dos estados, municípios. Ele tem que colaborar com diretrizes, metas, estratégias, implementação e manutenção de tudo o que se tange à educação. Melhores professores, concurso público, Plano Nacional de Educação, currículo, gestão democrático participativa, acesso e permanência, o objetivo da educação, que é preparar o indivíduo para o pleno desenvolvimento da cidadania e qualificação do mercado de trabalho, tá? E ele também tem como objetivo, né, no 214, que é a erradicação do analfabetismo. Tá aí o que a gente fala da educação de jovens e adultos, né? A gente vai falar muito de Paulo Freire, né? Paulo Freire é um grande exemplo, modelo, né? Estudado nas universidades no mundo todo, né? Um orgulho para a nação, que ele aí é o precursor dessa educação de jovens e adultos, né? Da nossa transformação da realidade. E ele vai falar da universalização do ensino e atendimento às escolas. Também obrigação na melhoria de qualidade de ensino, formação para o mercado de trabalho, promoção humanística, de pensar no ser humano, não nas máquinas e em números, né? Científica, tecnológica, recursos públicos para a educação vindos de onde? Do PIB da nação, do nosso produto interno bruto. Então fica aqui a nossa aula de hoje. Nós falamos de Constituição Federal, falamos do artigo 37, que fala sobre
ao acesso via concurso público, artigo 205, que define que a educação é um direito de todos, dever do Estado e da família. O 206 vai falar de todos aqueles princípios, a igualdade, a liberdade de cata, de ensinar, de aprender, gratuidade do ensino público, a valorização através do PNE, a gestão democrática, a qualidade da escola, né? O piso nacional dos professores. O 207 vai falar das universidades, que elas têm autonomia para investir nas suas ciências, nas suas pesquisas. O 208 fala dos deveres do Estado. Tô falando rapidinho para fazer um resumão, né? Que com a educação básica obrigatória dos 4 aos 17 anos, mas também com a oferta da EJA, da sala de AE, da creche, da pré-escola. O 209 vai falar da iniciativa privada, que tem que submeter às leis educacionais. O 210 vai falar dos conteúdos mínimos, e a gente já tem agora a nossa base nacional comum, que vem aqui ratificar, corroborar e adequar, né, os nossos conteúdos. E o 211, que vai falar da União, como ela está distribuída, né, o que compete a cada um. A União vai subsidiar as universidades, vai fiscalizar, assim como o Estado, o ensino médio, o município fundamental e o infantil, né. O 212 fala dos repasses, os 18% obrigatórios pela arrecadação de todo o produto interno bruto, de todos os impostos da nação, que são repassados, estados e municípios, e os 25% que é devido, né, ao município repassar na educação, onde ela tem a obrigação de fazer, podendo ter até improbidade administrativa daquele que não cumprir nos investimentos. O 214, que encerra, né, 205 a 214, ele fala do quê? Do Plano Nacional de Educação, que é decenal, que estamos encerrando um ciclo, né, que ele articula o sistema educacional, ele colabora com as diretrizes e metas, as estratégias da implementação, da manutenção, ele oferece subsídios para quem não está conseguindo cumprir, né, e ele visa aí também erradicar o analfabetismo, a universalização do ensino, a melhoria na qualidade, a formação para o mercado de trabalho, para a cidadania, né, e a promoção, e principalmente, né, transformar em seres homens, humanos, né, qualificados, pensantes, e não aí a vaquinha de presépio, como estamos muito acostumados, sem politização, sem uma escola de qualidade, que faz parte de todos nós, é dever de todos nós contribuirmos para que tenha uma escola de qualidade, cobrarmos dos nossos governantes, mas cumprirmos com o nosso papel, tá? Uma escola tecnológica, com recursos, que tem internet na escola, né? Onde já se viu no século XXI querer cobrar IDEB, não tem internet na escola, não tem sulfite na escola. Então faz parte aí dos deveres, né, do artigo 214 da Constituição Federal. Então eu fico por aqui, eu espero que vocês tenham gostado dessa videoaula. A gente deu uma pausa na LDB, logo falamos mais um pouquinho. A nossa aula é totalmente voluntária, divulgando o nosso trabalho, divulgando um pouquinho do nosso núcleo de atendimento especializado, onde nós trabalhamos com crianças maravilhosas, que têm déficits, que muitas chegaram para nós sem conhecer a letra e hoje já estão conhecendo um pouquinho, lendo um pouquinho mesmo que silabando. Então venha fazer parte do NAED você também. Tchau, uma boa tarde, boa noite, bom dia. Não sei o horário que você vai assistir, mas que fique aí o meu cumprimento, a minha saudação, o meu carinho, o meu muito obrigada.